Olá, estudante do Paraná, bem-vindo à nossa aula de Geografia para a primeira série do ensino médio. Nossa aula de hoje traz os seguintes objetivos: compreender a evolução das técnicas de representação da superfície terrestre, com ênfase à cartografia contemporânea. Então, nossa aula de hoje vai tratar da evolução da ciência cartográfica e principalmente da cartografia contemporânea, das técnicas atuais, das técnicas mais modernas de representação da superfície terrestre. Para que você, estudante, possa ter uma efetiva apropriação do conhecimento, é fundamental que você tenha caderno, caneta, lápis e borracha para que você realize as anotações dos conteúdos que estarão sendo apresentados ao longo desta aula de hoje. O que é importante e quais são os conhecimentos prévios necessários para a compreensão dos conteúdos da aula de hoje? Mapas são importantes? Afinal de contas, qual é a importância dos mapas para a nossa sociedade, para o estudo da geografia, para a compreensão do mundo em que nós vivemos? E ainda, como os mapas evoluíram ao longo da história? Todos os mapas sempre foram iguais. Os primeiros mapas, até os mapas atuais, sempre tiveram a mesma riqueza de detalhes, sempre foram construídos da mesma maneira. São essas reflexões iniciais que são fundamentais para que a gente possa ter uma compreensão efetiva dos conteúdos que vão ser apresentados hoje. E olha aqui, eu trago para você a definição de cartografia, que é a ciência responsável pela representação da superfície terrestre. Então, a cartografia vai construir mapas, vai construir as representações da superfície terrestre, podendo ser, a exemplo do que você pode ver na tela, uma representação total da superfície terrestre, ou ainda podendo ser representações parciais, tendo a representação de continentes ou de partes de continentes, de países, cidades ou ainda de regiões. Nós percebemos também que a cartografia, ao longo da história, ela evoluiu. Nós temos desde os primeiros mapas que tem esse conhecimento, a exemplo do mapa de Gazur, que data de 2.300 anos antes de Cristo. Nós temos este mapa que foi construído em uma placa de argila, e esta representação de argila representava a localidade de Gazur, que hoje está dentro do país Iraque, e trazia ali algumas informações do relevo, da ocupação daquela região. Nós também encontramos o mapa de Anaximandro, que foi o mapa que acreditava que a superfície terrestre era cilíndrica e que a superfície desse cilindro, uma das partes desse cilindro, é onde nós tínhamos os continentes, e que o Sol era uma grande bola incandescente que girava em torno deste cilindro. Também o mapa de Aristóteles, o mapa de Ptolomeu, são uma série de mapas que trouxeram evoluções, que marcam momentos na história da cartografia, aonde percebe-se a evolução da ciência cartográfica. Agora, a gente vai ter muito claro que, ao longo da história, a cartografia ela evoluiu significativamente. Houveram evoluções tecnológicas que possibilitaram que os mapas fossem cada vez sendo mais fiéis à realidade apresentada. Agora que a gente já fez essa breve introdução dos conhecimentos, vamos ao nosso primeiro quiz. Olha lá na tela. Quem afirmava que a Terra era um cilindro? Anaximandro, letra A. Letra B, Aristóteles ou letra C, Ptolomeu? O que você acha? A, B ou C? Vai lá!
Muito bem, qual alternativa você indicou? A, B ou C? Olha lá na tela a resposta certa para você. Letra A, Anaximandro. Era ele que acreditava que a Terra era um cilindro. Então é importante a gente ter muito claro essa evolução da ciência cartográfica. Agora, a gente falando da evolução da cartografia, a gente não pode deixar de falar deste matemático, cartógrafo e geógrafo belga chamado Gerardo Mercator, que viveu entre 1512 a 1597, onde ele é considerado o pai da cartografia moderna, em função das suas contribuições a essa ciência. Que foi o quê? Da elaboração dos mapas. E o seu grande feito para a cartografia foi a introdução da projeção cilíndrica, projeção de Mercator, que é uma técnica de projeção cartográfica que consiste em projetar toda a superfície terrestre, esférica, em uma superfície plana. E aí é como se nós envolvêssemos um cilindro na superfície terrestre e projetássemos a superfície terrestre no interior deste cilindro. Ao abrirmos esse cilindro, teríamos toda a superfície terrestre ali representada. Então essa é a grande contribuição. E em função da sua formação, dele ser um matemático, dele ser um geógrafo, um cartógrafo, de concentrar tanto conhecimento, ele foi capaz de criar técnicas capazes de realizar as representações mais fiéis da superfície terrestre naquele momento. E esta fidelidade das representações, elas também se dão pelo conhecimento que foi acumulado ao longo da história. Pois, até a data em que Mercator construiu a sua representação cilíndrica, marcando ali a cartografia moderna, uma série de conhecimentos foram acumulados ao longo da história, desde os primeiros mapas de Gazur até o conhecimento acumulado durante as grandes navegações. E as cartas portulanas também são muito importantes de serem abordadas aqui. Utilizavam a bússola para demarcar as direções dos locais conhecidos a partir de um ponto de referência. Estes tipos de mapas, também chamados pelos portugueses de cartas de marear, só puderam ser elaboradas com a popularização do uso da bússola, conhecida há aproximadamente 2000 anos, mas introduzida na Europa apenas por volta do século XII. Olha só a importância da bússola como instrumento de orientação e a associação direta da bússola à cartografia. Nestes mapas, nestas representações cartográficas, trabalhavam-se com pontos de referência e uma série de demarcações, de linhas que eram traçadas sobre os mapas. A exemplo que pode se observar nesta imagem que está aparecendo na sua tela. Se você olhar do lado esquerdo da sua tela, você observa duas representações que utilizavam essa técnica e que dispunham de uma série de linhas horizontais, verticais, diagonais, e que, para a efetiva orientação, era necessária a bússola, esse instrumento de orientação desenvolvido pelos chineses há tanto tempo e que se popularizou na Europa apenas neste período, quando as cartas portulanas passaram a ser mais utilizadas nas grandes navegações, nas representações efetivas da superfície terrestre. E esses primitivos mapas eram manuscritos em pergaminho e não dispunham de um sistema de coordenadas geográficas, mas sim um sistema de pontos de referência e uma rosa dos ventos, e daí a importância da bússola para se fazer a correta orientação desses mapas. E quando a gente fala em pontos de referência, nós utilizamos pontos de referência no nosso cotidiano, só que é importante que utilizemos pontos de referências que sejam fixos, que sejam pontos, muitas vezes, constituídos por elementos culturais ou elementos naturais da paisagem. Nesse momento das cartas portulanas, utilizavam-se elementos naturais, como montanhas, rios e outros elementos presentes na natureza como pontos de referência fixo. Haja vista que esses pontos não sofreriam mudanças de posição, comprometendo diretamente a fidelidade dessa representação cartográfica. Isso acontece quando nós, ao nos deslocarmos pela superfície da nossa cidade, bairro ou região, quando nós utilizamos pontos de referência, uma rua, um supermercado, ou utilizamos um terminal de ônibus, uma farmácia, um outro estabelecimento comercial como ponto de referência. São elementos culturais, mas são elementos fixos da paisagem.
Nós não podemos utilizar como pontos de referência elementos móveis da paisagem. Por quê? Eles podem sofrer uma modificação, eles podem simplesmente não estar mais ali. Pense só você utilizar como ponto de referência um carro que está estacionado na rua, para indicar para uma pessoa o caminho para ela chegar até a sua casa. E se quando você utiliza esse ponto de referência desse carro que está estacionado ali e a pessoa que está indo até a sua casa procura esse ponto de referência e não encontra, ela vai conseguir efetivamente chegar até a sua casa? Ela não vai. Então daí a importância dos pontos de referência serem elementos fixos na paisagem. E era isso que acontecia aqui nas cartas portulanas. Os pontos de referência eram fixos na paisagem. Aí nós temos Abraão Ortélio, que viveu entre 1527 e 1598, que foi encorajado por Mercator, que fez o quê? Ele compilou uma série de mapas de autores diferentes e confeccionou a primeira coleção de mapas do mundo moderno, o qual passou a ser considerado como o primeiro atlas moderno. Então, Abraão Ortélio, que você consegue ver na imagem do lado direito da sua tela, foi o responsável por compilar uma série de mapas de diferentes autores e criar ali a primeira coleção de mapas do mundo moderno, ou o primeiro atlas geográfico reunindo mapas. Por isso, como você sabe, um atlas nada mais é do que um livro que reúne um conjunto de mapas de diferentes partes do nosso planeta. Os atlas escolares, por exemplo, reúnem os continentes, reúnem representações também do nosso país e das regiões do nosso país. E quando a gente fala em atlas, a gente não pode deixar de fazer referência à mitologia grega. Pois olha só, na mitologia da Grécia Antiga, Atlas era um gigante condenado a carregar o universo nas costas. Nas artes plásticas, Atlas costumava ser representado carregando um globo sobre os ombros. Então, por que se dá o nome a esse conjunto de mapas, esse livro, essa coleção de mapas, o nome de Atlas? Em função do seu papel na mitologia grega, aonde ele foi condenado por Zeus a carregar o mundo sobre os seus ombros ou sobre suas costas, dependendo de como a história ela é contada. Pois, na mitologia, nós encontramos muitas vezes diferentes histórias sobre um mesmo fato. Então, aqui quando a gente fala de Atlas, ele foi condenado por Zeus a carregar o mundo sobre suas costas. E o que o Atlas ele é? Ele é um livro que reúne uma coleção de mapas do mundo inteiro. Então, por isso que o Atlas que você visualiza, ele tem essa denominação. Agora que a gente já fez essa análise, fomos até a mitologia grega, falamos um pouco sobre a cartografia moderna, nosso quiz na tela, ó. Qual foi a contribuição de Mercator para a cartografia? Letra A, criou o primeiro mapa em uma placa de argila. Letra B, foi ele quem comprovou a esfericidade da Terra. Ou letra C, foi ele quem introduziu na cartografia a projeção cilíndrica. O que você acha? A, B ou C? Vai lá!
Muito bem, letra A, letra B ou letra C? Qual das alternativas você indicou? Resposta certa ali na tela, letra C, ó. Foi ele quem introduziu na cartografia a projeção cilíndrica. E aí a gente faz até referência a uma das projeções cilíndricas como sendo a projeção de Mercator. Agora, quando a gente vai falar da evolução da cartografia, a gente tem que perceber que todas as técnicas ao longo da história da civilização, elas foram sendo aprimoradas. E novos aparelhos, novos equipamentos foram sendo desenvolvidos. E no último século, tivemos uma evolução tecnológica bastante grande, que possibilitou o surgimento de novas técnicas de representação da superfície terrestre. E aqui essa imagem, que você pode observar do lado esquerdo da sua tela, observa ali um conjunto de satélites que estão orbitando o nosso planeta. Orbitando significa girando no entorno do nosso planeta. Estão ali fazendo observações. Claro que dos satélites que nós temos uma infinidade de satélites com diferentes funções. Nós temos os satélites de telecomunicações, por exemplo, responsáveis pelo funcionamento do sistema de telefonia, de internet. Nós temos satélites também responsáveis pelas transmissões televisivas e nós também vamos ter satélites responsáveis pelo mapeamento da superfície terrestre. É isso mesmo, mapeamento da superfície terrestre. São satélites que vão coletar imagens, vão coletar informações da superfície terrestre, por meio de câmeras ou por meio de sensores. E aí são processadas essas informações em grandes computadores, potentes computadores, que realizam a construção de imagens cartográficas. E aqui, ó, os computadores, como eles são capazes de realizar essas compilações, como eles são capazes de transformar todas as informações que eles obtêm da superfície terrestre em mapas. E esses mapas, atualmente, são responsáveis por possibilitar a nós uma real compreensão da superfície terrestre. São esses mapas processados, essas informações todas, que vão possibilitar um entendimento real da superfície terrestre. Nós vamos conseguir monitorar áreas de desmatamento a partir dessas imagens. Vamos conseguir compreender o surgimento, a expansão das áreas urbanas ou a expansão das áreas agrícolas a partir dessas imagens que são coletadas por esses mapas, que resultam no produto final, o mapa. E é legal você perceber que estes mapas atuais têm uma riqueza de detalhes extremamente grandes, diferente daqueles primeiros mapas, a exemplo do mapa de Gassura, feito na placa de argila, conforme dito no início dessa aula. Então, perceba que como a cartografia, como essa ciência, ela evoluiu e como essa evolução possibilita para nós uma melhor compreensão da superfície terrestre. Como nós conseguimos compreender melhor a superfície do nosso planeta e podemos, a partir disso, construir estudos sobre as transformações na paisagem terrestre. E agora que a gente falou sobre tudo isso, vamos para o nosso próximo quiz. Olha lá na tela, ó. Indique a alternativa incorreta. Incorreta é a errada. As imagens de satélite contribuíram para a melhoria das imagens cartográficas. Letra B. As fotografias aéreas foram fundamentais para a melhor construção de mapas. Ou letra C. As imagens de satélite e fotografias aéreas não tiveram importância para a cartografia. A, B ou C? Vai lá!
A, B ou C? Qual alternativa você indicou? Vamos ver ali a resposta. As imagens de satélite e fotografias aéreas não tiveram importância para a cartografia. Então nós estamos falando da alternativa incorreta. Você tinha que marcar a errada. Daí a importância de você sempre dispor de atenção na hora da leitura das questões, seja nos nossos quiz ou nas outras situações da sua vida onde você estiver respondendo a algum tipo de questionário. Agora a gente vai para a nossa atividade mão na massa, que é o momento que você, estudante, é o protagonista do processo pedagógico, aonde, olha lá, ó, você vai construir um mapa utilizando os seus conhecimentos cartográficos da sua localidade. Então você vai usar a criatividade para fazer o quê? Você vai construir um mapa do local onde você vive. Você que mora numa grande cidade, num grande centro urbano, você deve construir um mapa do bairro onde você reside, de uma área próxima onde você reside. Você que mora numa área rural, você pode fazer a representação do seu entorno que você vive. Ou ainda, você que mora em um distrito ou em alguma outra localidade, você pode fazer uma representação dessa região, desse entorno que você vive. O importante é você utilizar os seus conhecimentos e pôr a mão na massa. Agora que você já sabe o que você vai fazer, a revisão do que nós trabalhamos na nossa aula de hoje. Nós falamos sobre a evolução histórica da cartografia e a cartografia contemporânea. De que forma a ciência cartográfica ela evoluiu e como nós chegamos aos mapas de hoje. Muito obrigado a você que acompanhou essa aula, um forte abraço e até a próxima!